Graça e paz, meus irmãos. Como vocês estão aí nas suas casas? Espero que estejam bem. Que a boa mão do Senhor esteja sempre sobre suas vidas. Vamos cantar uma canção agora que se chama Consagração. Aproveite esse momento, consagre sua vida ao Senhor. Vamos juntos. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu
ensina-me a amar ao meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos, dá-me um novo coração. Dá-me um novo coração. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Bom dia, queridos irmãos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de dizer que é um privilégio estarmos aqui nessa manhã abençoada para levarmos até vocês o nosso estudo bíblico dessa manhã, desse domingo, que vocês possam realmente ser abençoados com esse estudo. Gostaria de convidar a todos a orar ao Senhor nesse momento. Bondoso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu santo nome, querido Deus. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso com o seu povo. O Senhor tem nos abençoado, tem nos protegido, Pai, com a tua destra sobre todos nós. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer pela semana abençoada que o Senhor nos concedeu e por essa semana que já se inicia e se inicia na tua presença, Pai. Queremos dizer que é um privilégio grande. Pai querido, fica conosco, recebe nossos hinos, nossos louvores, nossa adoração, nosso estudo, porque tudo será para a honra e glória do teu santo nome. E assim, querido Deus, queremos te agradecer no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje ainda, nesse domingo, dia 7, e o próximo domingo, dia 14, estaremos ainda nesse formato de escola bíblica à distância. Estaremos aí transmitindo nossa escola pelo nosso canal no YouTube, que vocês possam aproveitar o máximo que puderem. A partir do dia 21, estaremos novamente agora aqui no templo, retornando à escola bíblica presencial, e contamos com vocês, com a presença de vocês, que todos possam vir, pois será um privilégio grande recebê-los aqui no templo. Ok, queridos irmãos? Já para iniciar, nós vamos abrir nossas Bíblias. Quero convidar todos vocês que se encontram em casa, a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João. Vamos ler o capítulo 15, dos versículos 1 ao 5. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João, capítulo 15, versos de 1 a 5. Espero que todos tenham encontrado. Vou iniciar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo o ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos irmãos,
Todos nós precisamos de Cristo, porque só Ele pode preencher o vazio espiritual que existe entre o Pai e nós. Só Jesus Cristo, mais nada e mais ninguém. Ele é o Filho eterno de Deus e somente através dele podemos ter um relacionamento íntimo e abençoador com o Pai. Somente através de Jesus Cristo. Nada vai suprir, nada poderá ocupar o lugar de Jesus Cristo. E que o lugar de Jesus Cristo em nossos corações não possa sequer ser preenchido, senão pelo próprio Jesus Cristo. Amém, queridos irmãos? Vou deixar vocês agora com o estudo bíblico dessa manhã. Espero que vocês possam aproveitar, que esse estudo possa ser um estudo grandioso, que possa fazer realmente diferença na vida de vocês, que vocês possam aplicar no seu dia a dia, que isso possa ser de bastante proveito, que vocês possam também, através desse estudo, poder abençoar outras pessoas também. Amém? Fique com o estudo então, queridos irmãos. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos orar. Agradecer a Deus pelo dom da vida e também pela vida dos nossos presbíteros, os nossos oficiais que, juntamente com os demais presbíteros, os docentes, administram a casa do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor concede a todos nós e por mais um ano de vida que o Senhor concede a cada um desses amados e amadas que foram mencionados. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de podermos celebrar a vida que o Senhor nos dá. E assim rogamos, meu Deus, que o Senhor some anos de vida e de paz e que nunca faltem as Tuas bênçãos sobre cada aniversariante, sobre cada família. Ó Deus, te agradecemos pela vida da nossa igreja também, por dias que o Senhor nos tem concedido, de lutas, mas também de vitórias. Muito obrigado pelas oportunidades de aprendermos, de nos adaptarmos, de inovarmos, tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Por isso, Senhor, nós te agradecemos pelo conselho da nossa igreja, por cada presbítero que faz parte desse corpo, desse concílio. Ó Deus, rogamos as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um deles, que eles permaneçam fiéis a Ti e a Tua palavra, para que possam, com sabedoria, conduzir o pastoreio da Tua igreja. Muito obrigado pela vida, pelas famílias e pelo ministério de cada um deles. E assim, rogamos as Tuas bênçãos gratos, no nome e por amor de Jesus, Teu Filho. Amém. Chegamos à lição de número 9, né? E essa lição ela é uma continuidade daquilo que nós já vínhamos falando, e ela tem por título o diagnóstico da condição caída da alma de todos nós. E ele vai traçar um retrato do coração depravado, né? Os discípulos de Calvino já enxergaram e colocaram isso como a depravação total do ser humano. E assim somos nós. E gostaria de convidar você essa manhã a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 2. Livro de Efésios, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: Ele vos deu vida, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, foi um presente, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pois bem, meus irmãos, esse é um texto que reflete muito bem a condição do ser humano, fora de Cristo Jesus, como nós nascemos. No momento que nós nascemos assim, apesar de vivos, né? Nascemos para a vida, mas ainda assim nascemos mortos em virtude dos nossos delitos e dos nossos pecados. Toda criança, por mais inocente que seja, né, por mais bonitinha que seja, mesmo aquela com carinha de joelho, aquela criancinha, ela já é uma pecadora. Né? Ninguém vai precisar ensinar a ela nada de errado. Ela vai aprender e vai executar por si mesma, porque nela já existe a natureza pecaminosa. Nós precisamos lembrar também que o autor do livro que nós estamos estudando, ele está procurando desafiar a cada crente a entender o seu papel como um conselheiro bíblico. Ele não está querendo, mais uma vez, é importante frisar, que você abra um consultório de aconselhamento bíblico. O que ele está querendo mostrar e motivar cada um é do potencial que nós temos de sermos discipuladores e auxiliar por meio da palavra de Deus aqueles que nos procuram. Então, esse é o objetivo do livro. E ele vem tratando a respeito desse cenário, da condição pecaminosa de nós mesmos, né? Desde o capítulo 6, ele já começou a pincelar e foi se aprofundando, né? E hoje, então, já fizemos uma radiografia, né, no capítulo 7, da condição do coração humano, e hoje ele vai falar um pouco mais da condição da alma. E ele começa falando a respeito das duas formas que alguém pode conseguir um remédio. Ele diz que alguém, porventura, pode ir numa farmácia e dizer assim: rapaz, eu estou com uma dor de cabeça, me dê uma Neosaldina, me dê um Advil, me dê um Tilenol, né? E o farmacêutico vai vender para você o remédio, sai para casa com o seu remédio, vai tomar o remédio, ponto. Mas ele disse que existe uma outra forma, e essa outra forma de você ser medicado é você ir a um profissional, né, a um médico, e você chegar no médico, você não vai chegar para o médico e vai dizer assim: doutor, eu quero um Tilenol, uma Neosaldina, um Advil, né, um ibuprofeno. Você vai falar para ele o que é que você está sentindo. E ele vai, então, passar uma série de exames, né? Exame de sangue, exame de fezes, exame de urina, né? Pode passar uma ressonância magnética, pode passar um raio-x, depende do seu sintoma. Ele vai prescrever para você alguns exames, para que por meio do resultado dos exames ele possa dar um diagnóstico preciso e possa, assim, prescrever a medicação mais adequada para tratar do seu problema. E aí é assim que ele nos desafia, ele faz esse chamamento para aqueles que estão se disponibilizando para cuidar de alguém. Né? Então, se alguém chega até nós, né, dizendo: olha, eu estou com dor de cabeça, eu queria um Neosaldina, um Tilenol, um Advil, né? Nós não vamos ser aquele que vai dizer assim: tá aqui, tome. Não. Nós vamos procurar descobrir por meio de
entre aspas, exames para saber qual de fato é o quadro daquela pessoa que está nos procurando, para que assim possamos ajudá-lo da melhor forma. O paciente de hoje é um pastor, chamado Mundinho, o livro chama ele de Ray, deve ser Raymond, mas para a gente é Mundinho, Mundinho, Mundico, sei lá como você, se fosse Severino era Bill, mas a verdade é que esse Ray, ele estava se sentindo desqualificado do ministério, apesar de ser um pastor, ele estava se sentindo desqualificado por causa do seu temperamento. Então ele vai procurar o pastor para que pudesse ser acompanhado e assim pudesse ser tratado, pudesse ser medicado. Mas observe que o autor ele não chega simplesmente a dar um remédio. Ele vai, por meio do diálogo, fazer esses exames, um exame de fezes, de urina, de sangue, todos os ressonância, tomografia, raio-x, para que ele possa de fato mostrar ao seu paciente qual é o seu problema e assim medicá-lo mais adequadamente, e esse deve ser o nosso papel. E o apóstolo Paulo então, ele trata muito bem disso, quando ele apresenta a igreja de Éfeso, igreja hoje que já foi mencionada pelo nosso irmão João Pedro, quando ele leu lá em Apocalipse no capítulo 2, ele fala da igreja de Éfeso, quando ele vai dizer que a igreja tinha praticado coisas boas, mas que tinha caído, e era necessário lembrar-se de onde tinha caído e pudesse se arrepender e voltar às práticas das primeiras obras. Então essa foi a fala do nosso irmão João Pedro, hoje pela manhã, falando exatamente dessa igreja, a igreja de Éfeso. E Paulo então demonstra para essa igreja a condição em que ela estava, morta, assim como todos os seus membros, todos estavam mortos, assim como nós, antes de sermos alcançados pela graça de Deus, porque pela graça sois salvos, assim também éramos nós, mortos, todos mortos, devido aos nossos delitos e os nossos pecados. E aí então, ele vai tratar o Raimundo, o Raymond, demonstrando algumas colocações. Então ele vai pontuando, e ele faz algumas transições do relacionamento de Deus com o homem e do homem para com Deus, falando da tríade criação, queda e redenção. E ele vai falar o seguinte: essa tríade retrata como nós nos relacionamos com Deus, usando as imagens de 4 mantos de criação, 4 trapos da queda e 4 togas da redenção. E ele coloca da seguinte forma, quando ele vai dizer assim: do manto da justiça para o trapo da condenação, e do trapo da condenação para a toga da justificação. Falando que na criação, Deus nos projetou para descansarmos nele sem vergonha, em nossa justiça original, levando a um relacionamento pacífico de integridade e paz com ele. Ele vai usar o shalom com ele. Na queda, o pecado condenou a nossa consciência como legalmente culpada e merecedora da penalidade do pecado. Na redenção, a salvação proporciona justificação, declarando-nos não culpados por causa da substituição, ou seja, Cristo pagou nossa penalidade. E aí, do manto da comunhão para o trapo da separação, para a toga da reconciliação, o seguinte: na criação, Deus nos projetou para nos relacionarmos com Ele e para termos comunhão com Ele. Na queda, o pecado criou um abismo entre nós e Deus, a separação do pecado, que nos aparta do nosso santo e amado Deus Trino. Na redenção, a salvação proporciona a reconciliação, adotando-nos a família do nosso Pai para sempre. E aí a outra parte:
da corrupção para a toga da regeneração, Deus nos projetou para refleti-lo por meio das nossas habilidades, maravilhosamente modeladas de personalidade. Na queda, o pecado corrompeu nossa habilidade de refletir Deus ao invadir nosso ser com a presença do pecado e nos poluir com uma natureza perversa, a estrutura da personalidade caída. E na redenção, a salvação providencia um novo nascimento, regenerando nossa natureza de tal forma que podemos vivenciar nossa nova vida em Cristo Jesus, apesar de continuarmos ainda com nossa velha natureza. Do manto do domínio para o trapo do cativeiro, para a toga da redenção. Na criação, Deus nos projetou para governarmos representativamente para Ele, como subpastores. Então devemos ser como subpastores, embaixadores em nome do Senhor, como Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 5. Na queda, o pecado nos acorrentou em cativeiro ao poder do pecado, e na redenção, a salvação proporciona redenção, concedendo-nos liberdade do cativeiro do pecado e vitória sobre o pecado. Então ele vai falar agora sobre da justiça à condenação e à justificação. Bom, a primeira expressão que o apóstolo Paulo usa no capítulo 2 de Efésios é: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Lá em Colossenses, no capítulo 1, Paulo vai usar outra expressão dizendo: Ele vos transportou do império das trevas, onde nós estávamos mortos, éramos mortos por causa dos nossos delitos e pecados, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, essa era a nossa condição antes, e essa é a nossa condição agora em Cristo Jesus. Na nossa condição de morto, por causa dos nossos delitos e pecados, nós estamos à mercê de tudo que o mundo faz, e não apenas isso, mas também do nosso pensamento pecaminoso. Olha o que Paulo vai dizer lá no capítulo 2, versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne corrompida, nossa carne pecaminosa, fazendo a vontade da carne, ou seja, éramos escravos da carne, do mundo e de Satanás, né? E dos nossos pensamentos, e éramos por natureza, olha a nossa natureza, éramos filhos da ira, como também os demais. Ou seja, não existia nada de inocente em nós. Então, meus irmãos, assim éramos nós. E para que a gente possa ilustrar biblicamente o que o autor está querendo falar a respeito disso, né, quando ele vai, deixa eu só enriquecer um pouquinho mais aqui o contexto do livro, para a gente ir para a Bíblia, né, eu sempre gosto de fazer isso. Ele vai falar sobre esse caminho. Ele vai falar um pouquinho sobre do momento da queda de Adão e Eva, né? E esse lapso do homem, né? Essa queda do homem, ela é importante para a nossa compreensão da nossa história e a história da nossa natureza. Lembre-se, Deus criou o homem perfeito, né? A sua imagem e semelhança, ou seja, o homem imago Dei. Né? E apesar do homem fisicamente ele permanecer inalterado, né, houve uma transformação no seu caráter. E a gente observa isso na narrativa de Gênesis no capítulo 3, quando ele vai dizer que Deus todos os dias, no final do dia, conversava com Adão. Ele buscava Adão e ali eles travavam um diálogo. A gente pode imaginar, hipoteticamente, claro, né, a natureza desse diálogo. Né? Talvez Deus chamasse Adão: e Adão, como é que você chamou aquele animal ali que tem uma barba bem grande? E Adão responde: eu chamei ele de leão. Né? E aquele outro animal ali, que tem um pescoço longo, tem aquelas
manchas características dela, né? Como é que você chamou aquele animal ali? Eu chamei aquele ali de girafa. E aquele outro ali que tem uma tromba, parece uma mangueira ali no nariz, eu chamei de elefante, né? E assim foi. Era assim que aconteciam os diálogos, hipoteticamente falando, entre Deus e o homem. E todos os dias, tanto Deus como Adão olhava com expectativa esse momento de diálogo, né? Só que nesse dia em particular, Deus, mais uma vez, ele procura Adão para o diálogo e algo diferente acontece. E Adão, ao ouvir a voz de Deus naquele dia, Adão se esconde. No momento em que Deus o chama, Adão, pela primeira vez, ele sente medo, ele sente vergonha da sua nova condição. Entendam, ele não mudou na sua estrutura física, mas o seu caráter havia sido transformado. E essa transformação foi para pior, porque ele agora foi contaminado com o pecado. E esse pecado fazia separação entre a santidade de Deus e agora uma natureza caída que Adão e Eva possuíam. E Adão disse: Senhor, eu estou te ouvindo. Eu não fiquei surdo, nem nada mudou assim, mas alguma coisa está diferente. E no momento em que eu ouvi a tua voz santa, eu senti algo diferente que nunca havia sentido antes. Eu senti uma vergonha, eu senti um distanciamento, eu fiquei inseguro, eu fiquei incerto e tive medo e eu me escondi. Mas Adão descobriu que ele não pode se esconder da presença de Deus. E imediatamente aquilo foi identificado e foi diagnosticado, porque Deus diz a Adão: Adão, por acaso você comeu da árvore que eu falei para que vocês não comessem? Observe que Deus ele já fez uma radiografia do contexto e ele já apresenta o diagnóstico de Adão. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do amor com que nos amou, ele nos permitiu ser alcançados pela graça e ali ele matou um animal inocente, derramou o sangue de um animal inocente. E por meio da morte do inocente, roupas foram feitas para que assim o pecado, a nudez e a vergonha de Adão e Eva fossem cobertos. E o homem passou a entender que sempre havia necessidade diante de Deus de um inocente morrer pela culpa deles. E é interessante que essa condição na qual se encontrava agora Adão e Eva, né, gerou esse distanciamento e houve uma mudança no imago Dei, uma mudança que pode ser regenerada, restaurada aos olhos de Deus, porque Paulo vai dizer aos Romanos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e ele vai dizer ainda lá em Romanos, no capítulo 5, que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o capítulo 8 vai falar exatamente aquele texto de nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque essa era a condição de Adão, e assim ele se sentia como alguém que havia sido condenado e estava prestes a ser levado para a sua pena de morte. Estava no corredor da morte ali, já havia sido condenado, estava esperando somente a sua execução, a execução da sua sentença de pena de morte. Mas a misericórdia de Deus o alcança, a graça do Senhor o alcança, e mais uma vez ele pode gozar dessa ideia de imagem de Deus e entender que ele é possível viver como imago Dei, porque Paulo vai dizer lá no final, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus
para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E assim, meus irmãos, é que nós devemos andar, porque todas as vezes, de acordo com Mateus capítulo 5, versículo 16, que nós realizamos boas obras para a glória de Deus, não para a nossa, as pessoas veem em nós o Senhor e glorificam ao nosso Pai que está nos céus. É assim que Jesus Cristo ensina lá em Mateus 5,16. Assim também brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem não a você, mas ao nosso Pai que está nos céus. E um dia nós estamos preparando um traje belíssimo para a esposa do Cordeiro, para a noiva do Cordeiro, e essa beleza está sendo confeccionado nessa única peça com os nossos atos de justiça, Nós não somos salvos pelos nossos atos de justiça, mas esses atos de justiça trazem louvor e glória para o nosso Deus. E ele vai falar também que o pecado provocou um impacto profundo na condição do nosso coração. Isso aí nós não temos dúvida, meus irmãos, porque todos os dias, quer queiramos ou não, iremos pecar por pensamentos, atos e por palavra. E aí então ele vai falar um pouquinho sobre a ressonância magnética realizada nesse coração pecaminoso, E ele vai dizer que a nossa ressonância magnética proporciona a imagem de um coração doente pelo pecado, impossível de entender a condição na qual vivemos. E ele vai falar um pouquinho também sobre cada câmara do coração depravado, falando sobre o verdadeiro estado do coração humano. E é aqui que gostaria de trazer para um contexto bíblico, para que nós pudéssemos analisar de acordo com um personagem que eu gosto muito dele. O nome dele é Onésimo. Onésimo significa útil. E eu queria convidar você para abrir a palavra de Deus lá em Filemon. Filemon, no capítulo 43. Filemon só tem um capítulo. Ele tem apenas 25 versículos. Então, quem está procurando o capítulo 43 de Filemon, não vai achar não. Vamos lá então. Filemon é um pequeno bilhete, que Paulo escreveu ao nome cuja carta está endereçada, Filemon. Ele era um crente na cidade de Colossos, ou seja, Paulo nunca teve contato direto com Filemon, Lembre-se que a igreja de Colossos, acho que até foi João Pedro que falou sobre a carta, ou foi Pedro, foi Marcelo, não lembro, falou sobre a igreja dos Colossenses, e ele falou que essa igreja havia sido plantada através do ministério de Epáfras, companheiro de ministério do apóstolo Paulo. Então Paulo nunca tinha ido de fato na cidade de Colossos, mas como ele estava na prisão, e era interessante ele enviar essa nota explicativa sobre o que estava acontecendo com aquele rapaz que estava voltando para ele, o portador das cartas, nas epístolas da prisão, Tíquico, leva com ele um nativo de Colossos, esse se chamava Onésimo. Então vamos entender um pouquinho aqui o que aconteceu nessa história. Filemon, vamos ler aí a partir do verso 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor
porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o possuas para sempre, não já como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Vamos parar por aí, porque é suficiente para a gente entender esse contexto. Então vamos lá, meus irmãos. Nós estamos falando da condição depravada do ser humano. E nessa condição depravada, nós não conseguimos compreender quem somos. Não é à toa que hoje em dia existem inúmeras formas de ser demonstrado isso. Quantas pessoas hoje não são capazes de se aceitar como são? Um simples olhar no espelho já demonstra essa incapacidade de autoaceitação. Eu queria mudar isso, eu queria mudar aquilo, eu queria mudar aquilo outro, eu queria ser assim, eu queria ser mais alto, eu queria ser mais baixo, eu queria ser mais forte, eu queria ser mais magro, e por aí vai. Então, as pessoas hoje em dia, por causa das pressões que sofrem de fora, muitas, não estou dizendo todas, mas muitas têm dificuldade de se aceitar. E não é só a aceitação exterior. Muitos têm dificuldade de aceitar a sua condição interior. E essa é a mais problemática. No caso do Raimundo, do Ray, ele estava tendo dificuldade de se aceitar sendo o que era. Como é que alguém que é pastor, ele poderia, na sua concepção, ser pastor quando ele tem um problema de temperamento? Provavelmente ele explodia muito fácil, tinha um pavio curto. Quando alguém vinha falar com ele, ele explodia. Um servo do Senhor também, não era pastor, mas era profeta. Ele chegou e dizia assim: Senhor, eu não aguento mais, eu quero morrer. E ele não era uma pessoa qualquer. Ele era o profeta Elias. E Elias, ele disse: eu estou sozinho aqui e eu estou sendo perseguido, eu não aguento isso. Eu não tenho estrutura para isso, Senhor. Eu prefiro que o Senhor me leve logo, eu quero morrer. Deus nem ouviu essa petição de Elias, e até hoje Elias está vivo, não morreu ainda. Jeremias também não passava de uma criança. Ele também não achava que tinha condições de fazer o que fez. Ezequiel, diante da orientação e determinações do Senhor para com as mensagens que ele iria levar ao povo, ele também não se achou digno. Jonas rejeitou a missão que Deus o havia delegado. Meus irmãos, todos nós temos problemas em aceitar a vontade de Deus.
a menos que aquela vontade ela seja compartilhada com a nossa. A gente abraça com alegria, mas quando não, temos dificuldades. E como temos dificuldades, meus irmãos? E enfrentar essas dificuldades, elas são importantes para o exercício da nossa fé e para louvor da glória de Deus. Uma vez eu vi uma mensagem, que eu traduzi essa mensagem, acho até que já compartilhei, que foi lá no texto de Gênesis capítulo 21, onde fala do sacrifício de Isaac. E o pastor falou que muitas vezes nós nos contentamos e nos agarramos à bênção de tal forma que muitas vezes nós nos esquecemos daquele que nos doa a bênção. E a nossa prioridade precisa ser agradar ao doador da bênção, não se agradar com a bênção e permanecer nisso. Então nós temos essa dificuldade, meus irmãos, e essa dificuldade ela não é sua em particular. Todos nós que compartilhamos a fé em Cristo Jesus, assim como todo mundo, tem essa mesma dificuldade de autoaceitação, e como eu falei, não é apenas uma aceitação do seu exterior, mas a dificuldade maior muitas vezes é de se aceitar quem você é por dentro, a sua essência, o seu caráter. Esse homem que nós lemos a respeito dele não era diferente. O seu nome era Onésimo. E quem era Onésimo? Onésimo era alguém que nasceu sob a condição de escravo, ou seja, sem nenhuma perspectiva de ser livre. Só que Onésimo, ele jamais aceitou a sua condição de escravo. Ele nasceu escravo, mas ele não se aceitava como escravo. Ele não se via escravo, ele tinha ânsia por liberdade. Na primeira oportunidade que teve, o que ele fez? Ele pegou um miaeiro, né? Com aquelas porquinhas cheias de dinheiro, eu não sei se foi, mas vamos pensar que foi, né? Ele pegou aquele miaeirozinho de seu senhor, do seu dono, Filemon, ele surrupiou uma quantidade de dinheiro e ele fugiu para a grande cidade, porque lá talvez ele pudesse passar despercebido, né? Cidade grande, ninguém conhecia ele, né? Tinha muitos escravos em Roma, só que a lei em Roma era complicada, porque se alguém sonhasse que aquele rapaz era um escravo e fugitivo, as pessoas podiam matar ele como matam a lagartixa dentro de casa ou no muro. A vida de um escravo já não tinha valor. Escravo fugitivo era pior do que qualquer coisa. Qualquer pessoa poderia simplesmente amarrar, prender, pendurar, matar um escravo fugitivo que não tinha nada. E talvez Onésimo ele temeu pela sua vida. E naquela cidade Deus proporcionou um encontro de alguém que nasceu algemado a uma condição de escravo. E ele conhece um homem que estava algemado por causa da liberdade. Onésimo, ele consegue se identificar com a condição do apóstolo Paulo. Lembre-se que Paulo mesmo, ele disse que lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de 3 a 5, que nós somos responsáveis por oferecer o consolo que recebemos da parte de Deus. Ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai de misericórdia e de toda consolação, porque é Ele quem nos conforta, para que possamos confortar a outros. Paulo viveu isso, não foi uma figura de linguagem. Paulo viveu, e agora ele, na condição de algemado por causa de Cristo, ele poderia facilmente compreender a situação que vivia Onésimo. Paulo então decide acolher esse escravo fugitivo na sua própria casa. Lembre-se que Paulo estava na sua primeira prisão e ele alugou uma casa em Roma. Como cidadão romano ele tinha esse direito. Ele recebia quem quisesse na sua casa.
E Paulo, então, ele acolhe Onésimo. E ele fala do amor de Cristo, da mensagem transformadora, renovadora, restauradora, regeneradora do Evangelho para aquele homem fugitivo, para aquele escravo fugitivo que não conseguia se aceitar sua condição de escravo. Só que a graça do Senhor alcança aquele coração. Onésimo precisava dessa regeneração, dessa restauração. E Onésimo confessa Cristo como Salvador da sua vida. E algumas coisas começaram a ser transformadas. É interessante porque Onésimo, o apóstolo Paulo, ele explica aqui, ele faz um jogo de palavras interessante aqui, quando ele explica isso, ele vai dizer no versículo 11, Onésimo, ele não agia como tal, né? Ele antes te era inútil, agora, porém, é útil para mim e para você. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Que Onésimo, naquela condição de morto, por causa dos seus delitos e pecados, ele não conseguia aceitar a vontade de Deus para si, naquela condição de escravo, e ele queria fugir daquela realidade, e ele rouba, ele furta bens, um valor em dinheiro do seu senhor Filemão, e ele foge para a cidade grande, porque ele não conseguia se aceitar. Mas no momento em que Onésimo ele é confrontado com o amor de Deus por meio de Cristo Jesus, coisas começam a serem transformadas na vida de Onésimo. E a primeira coisa que se transforma é que ele já entende o que Deus quis com tudo aquilo. E no momento em que ele é alcançado pela graça de Deus, ele passa, em primeiro lugar, a se aceitar, fazendo jus ao nome que tinha. Porque observe como Onésimo, que antes era inútil, agora ele faz jus ao nome que tem. Porque Paulo diz, o nome Onésimo significa isso. É como o nome dos 7 anões. Né? Cada anão tinha da Branca de Neve, cada um tinha um nomezinho. Tim, por que ele chamava Tim? Porque ele espirrava muito. Dengoso, porque ele era dengoso. Mestre, porque ele era mais velho, mais sábio. Né? Zangado, porque ele tinha a cara de birrento. E por aí vai. Eu não sei o nome dos 7 não, mas esses aí... tem Dunga, né? Mas não sei por que Dunga é Dunga, mas tudo bem. Mas cada um tinha um nomezinho de acordo com a sua característica. Né? E assim talvez as pessoas dessem seu nome aos seus escravos, porque sim desejassem que fossem. Quando esse menino nasceu, o dono olhou e falou assim, rapaz, esse menino vai se chamar Onésimo, porque ele vai ser muito útil. Só que Onésimo era inútil. Ele não fez jus ao nome que tinha. Ele não aceitava a sua condição. Mas agora, ele já está sendo o que é Onésimo. Ele estava sendo útil, muito útil para o apóstolo Paulo. Ele estava servindo o apóstolo Paulo. E observe que ele agora o faz com alegria. Mas Paulo diz, olha, eu sei que você já foi regenerado, você já foi restaurado, mas nós somos seres relacionais. O primeiro passo dessa reestruturação é a reconciliação com Deus. Agora, você que era morto, já está vivo. Antes, você que era separado de Deus, já foi reconciliado com Deus. O segundo passo já aconteceu na tua vida também, Onésimo. Antes você não fazia jus a quem você era, a sua condição. Agora você está fazendo tudo para a glória de Deus, né? Agora, lá em Colossenses capítulo 3, o que é que Paulo vai instruir aqui? Colossenses capítulo 3, versículo 23, vai dizer, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Onésimo, ele já vivia isso. E ele servia com alegria, com sinceridade de coração.
Ele servia Paulo naquela condição. Ou seja, aquele homem que não aceitava a sua condição, agora ele já aceitava a sua condição. Aquele homem que antes era inimigo de Deus, agora Deus havia feito as pazes com ele. E ele tinha paz com Deus. Mas ele ainda precisava reajustar os seus relacionamentos. Lembre-se, nós estamos sendo instruídos que somos seres relacionais. E o que Paulo faz? Ele diz, olha, é necessário que você vá e que você se reconcilie com aquele que você lesou, o seu senhor Filemon, porque você furtou uma quantia. Mas eu quero que você vá em primeiro lugar, que você se mostre arrependido e que você então se apresente para ele, para cumprir e saldar a sua dívida. Mas, para que eu te ajude, eu vou mandar um bilhete, vou mandar uma carta para Filemon explicando tudo o que aconteceu. E como ele também foi alcançado da mesma forma que você foi. Eu vou expor algumas razões espirituais para que você seja recebido agora, não mais como escravo fugitivo, mas como irmão caríssimo, que é útil na causa de Cristo. E esse é o teor dessa carta, meus irmãos, que retrata muito bem a realidade em que o pastor Raimundo, apresentado aqui neste capítulo 9, vivia. E a transformação necessária que precisava acontecer naquele coração. E o mais interessante, meus irmãos, é que essa mesma compreensão precisa acontecer nas nossas vidas. Muitas vezes nós temos dificuldades de compreender, de aceitar quem somos e o que fazemos. Mas quando somos alcançados por Cristo Jesus, é necessário que nós possamos aceitar aquela condição, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus, que é soberano, Ele tem um governo sobre as nossas vidas, Ele faz e desfaz do jeito que Ele quer, mas Ele nunca vai nos desamparar. E não importa qual seja a sua condição, que é exterior, que é interior, não importa que pecado você acha que esteja cometendo, que possa impedir você de fazer e de ser aquilo que Deus planejou para você, entenda que isso não vai atrapalhar o agir de Deus na tua vida. Observe o servo de Deus, Jó. Humanamente falando, ele era alguém que não precisava de nenhum reparo, nenhum emendo. Porque quando nós lemos a respeito de Jó, no capítulo 1, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha aí, Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, homem reto, um homem temente a Deus e um homem que se desviava do mal. Qual a repreensão desse homem? Mas no final do livro de Jó, ele vai dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu vivia de um jeito querendo te agradar, mas eu não te conhecia, e agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, entendam a necessidade de nós compreendermos dessa forma o nosso relacionamento com Deus. Não existe imperfeição que venha atrapalhar o agir de Deus nas nossas vidas, na nossa forma de se relacionar com Ele e de nos relacionarmos com os nossos próximos, com o nosso próximo. Mas é necessário entender a nossa condição de corrompido, nos sujeitarmos inteiramente ao agir de Deus, ao agir transformador de Deus por meio da sua palavra em nós, e assim sermos quem somos para a glória de Deus. Deus não vai usar você. Eu achei até interessante também, né, que João Pedro apresentou muito bem o que a gente vai falar aqui também, que às vezes nós achamos que somos super crentes e outros que se desqualificam como tal. Mas Deus usa você do jeito que você é, e Ele permite que você seja assim, para que Ele possa te usar para a glória dEle do jeitinho que você é. Aceite e se submeta.
Mas, meus irmãos, o grande desafio da lição é que existem pessoas que vivem essa realidade, mas não conseguem enxergar, não conseguem compreender. Por isso Deus quer usar a mim e Deus quer usar você para ajudar essas pessoas a conseguirem enxergar além da culpa, que possam entender que sim, podem ser transformados e usados por Deus e para a sua glória. E Deus quer usar a mim e usar você como discipuladores para apresentar essa verdade transformadora. Que nós possamos assim ser motivados por isso, que possamos agir para ajudar vidas por meio do discipulado e que o nome do Senhor seja engrandecido. Que Deus nos abençoe. Diácono Vinícius. E assim, iremos encerrar nossa escola dominical. Espero que vocês tenham aprendido bastante, que esse estudo tenha sido muito relevante na vida de vocês e que através dele vocês possam realmente, como eu disse no início, abençoar outras pessoas. Vocês possam se capacitar, aprender e assim poder estar abençoando outras pessoas no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, ou por onde você andar, que a palavra do Senhor possa ser semeada. Amém? Gostaria de convidar todos a orarem e dizer também que no próximo domingo a irmã Márcia, que estará aqui transmitindo para vocês a escola bíblica dominical, e que Deus possa estar capacitando e abençoando também, e capacitando também o professor do próximo ensino bíblico. Amém? Oremos, irmãos. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento, esse instante de aprendizado, esse momento em que podemos, Pai, participar desse estudo, compartilhar e levar também aos irmãos. Que esse estudo possa, sim, realmente fazer uma diferença em nossas vidas, que nós possamos aprender, guardar no nosso coração e também colocar em prática. Pai querido, cuida da nossa vida, do nosso dia a dia. Não permita, Senhor, que nós nos afastemos de Ti. Por favor, Pai querido, nos conceda, conforme Tua vontade, uma semana debaixo da Tua graça. E assim, Senhor Deus, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa as lideranças de nossas igrejas, nossos pastores, que o Senhor esteja com eles, todos eles, que o Senhor esteja capacitando a todos eles, Pai. Dia e dia mais, para que eles possam estar cuidando do seu rebanho e das suas ovelhas, como assim é do Teu desejo, Pai querido. E assim queremos te agradecer, no nome santo de Jesus, Pai. Amém. Até o próximo semana, queridos irmãos.